Olá pessoal, Natanael aqui de novo e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problemas em física básica, discutindo hoje dinâmica de corpos rígidos. Esses vídeos são parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem como material complementar de apoio para que os alunos melhor compreendam o conteúdo. Discutiremos hoje um problema do livro do Young Friedman, 14ª edição, capítulo 10, questão 10.75. A questão diz assim: um cilindro homogêneo de massa m e raio 2r está em repouso sobre o topo de uma mesa. Um fio é ligado por meio de um suporte duplo preso às extremidades de um eixo sem atrito, passando através do centro do cilindro, de modo que este pode girar em torno do eixo. O fio passa sobre uma polia em forma de disco de massa m e raio r, montada em um eixo sem atrito, que passa em seu centro. Um bloco de massa m é suspenso na extremidade livre do fio. O fio não desliza sobre a superfície da polia e o cilindro rola sem deslizar sobre o topo da mesa. Calcule o módulo da aceleração do bloco quando o sistema é liberado a partir do repouso. Então, o problema todo se passa em descobrir qual é a aceleração deste meu problema. Só que aqui eu não tenho apenas partículas, eu tenho corpos extensos, corpos rígidos que vão rodar, que vão girar. Então, esse aqui é o típico problema de dinâmica, de fato, dinâmica de corpos rígidos, tá certo? Então, neste tipo de problema, a gente tem que fazer não apenas leis de Newton, mas também temos que usar os conceitos que nós aprendemos da parte de dinâmica de corpo extenso, ou seja, temos que usar os conceitos de torque. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. Então, como eu mencionei, a primeira coisa a se fazer desse tipo de problema é fazer leis de Newton, de fato, tá certo? Então vamos lá, vamos botar aqui, por exemplo, as forças que atuam nos corpos. Então, neste bloco que está suspenso, esse bloco aqui está sob a ação de um peso, né, que eu conheço qual é mg, e tem uma tensão aqui que eu vou chamar de T1, tá certo? Da mesma forma, por exemplo, eu tenho aqui esse cilindro que está aqui sob a ação de uma força, de uma tensão que eu vou chamar de T2. Note que essa tensão T2 não deve necessariamente ser igual à tensão T1, justamente porque a polia tem massa, e essa massa afeta as tensões. E também tem um atrito aqui no chão, né? Uma força de atrito estático, que faz com que o bloco role e não deslize, tá certo? Além disso, é importante também lembrar que como o fio não desliza sobre a polia, e a polia tem massa, então ela afeta também a dinâmica, de modo que é preciso usar os conceitos de torque na polia. Mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Vamos logo montar o que eu tenho de equações de leis de Newton até o presente momento. Então, por exemplo, aqui eu sei que o bloco vai descer. Então, eu sei que, por exemplo, mg menos T1, isso daqui tem que ser igual a m vezes A, certo? E lembrar que esse fio é um fio inextensível, certo? É um fio ideal, ele é um fio não massivo e inextensível. Então, se ele desce de uma altura x, o disco, né, o cilindro é puxado de uma distância x. Então, a aceleração do cilindro tem que ser a mesma do bloco. Quando eu olho agora para o cilindro, então eu vou agora fazer a lei de Newton, agora sabendo que ele tem que ter a mesma aceleração do bloco, né? Então, como eu sei que ele é puxado para a direita, então eu posso escrever aqui, por exemplo, que T2 menos essa força Φ, que eu não conheço, isso daqui é igual a massa do cilindro, que é a massa m vezes A. Tudo bem? Então, notem que eu tenho uma série de incógnitas e apenas duas equações.
Então, se eu for aqui, por exemplo, numerar o número de incógnitas, eu tenho aqui o T1, que eu não conheço, eu tenho o T2, que eu não conheço, eu tenho a FAT e tenho a aceleração. Então, eu tenho 4 incógnitas e apenas 2 equações. Então, esse não é um sistema que eu consigo resolver univocamente. Eu preciso de pelo menos mais 2 equações para resolver o meu sistema de forma única. Certo? E de onde é que vem essas minhas outras 2 equações? Vem da parte de dinâmica de rotações, de fato. Certo? Vem da parte dos conceitos que nós conhecemos de torque. Então, por exemplo, a primeira equação que vem desses conceitos de torque é a parte da apolia. Então, se você analisar aqui a apolia, né, a apolia vai ter aqui uma força de tensão T1, que tenta rodar ela aqui no sentido horário, certo? E você tem aqui uma força de tensão T2, que tenta girar a apolia no sentido anti-horário. Né? Lembrando que aqui que a apolia ela tem um eixo de rotação no meio aqui, né? Então, se você analisar aqui o torque, né, devido a cada uma dessas forças, e você sabe que ela vai girar no sentido horário, então, rapidamente você constrói mais uma equação. Ou seja, o torque devido à força T1, ou seja, T1R, menos esse torque da força T2, devido à força T2, ou seja, menos T2R, isso daqui tem que ser igual ao torque resultante, certo? Mas torque resultante, eu sei o que é. É I vezes alfa, certo? Aqui eu vou designar ID alfa D, tá bom? Para dizer que é o momento de inércia do disco, né? Que é a apolia, e o alfa da apolia, tá bom? Então, essa é mais uma equação. Só que aqui eu posso ainda melhorar essa equação, né? Eu posso lembrar aqui, por exemplo, que na condição de deslizamento, de o fio não deslizar na borda do disco, a velocidade da periferia do disco tem que ser igual à velocidade do fio. Né? Obviamente que a velocidade do fio é a mesma velocidade do bloco que está descendo. Então, a aceleração angular do disco tem que também satisfazer as mesmas equações. Então vale aqui eu lembrar que alfa é igual, por exemplo, neste caso, a A sobre R, certo? Onde essa aceleração é a mesma aceleração do bloco que está descendo e do cilindro que está vindo. Certo? No caso aqui, esse alfa D, né? Porque o raio do disco é D. Então, eu posso substituir esta equação aqui. Tá certo? Então, vamos lá para outra página para que eu possa reescrever essas equações, tá bom? Vamos lá. Então, reescrevendo essas equações, eu tenho mg menos T1 igual a mzão A. Eu tenho T2 menos FAT igual a MA. E tenho agora essa última que eu encontrei, que isso aqui vem dos torque na polia, que é T1R menos T2R igual a ID, né, que é o I do disco, vezes, aqui era alfa D, só que eu sei que alfa D é A sobre R. A sobre R. Eu vou melhorar essa equação, né? Só para poder ficar mais parecida com as equações de cima. Eu vou aqui, por exemplo, apagar, eu vou passar esses R's do lado de cá, da esquerda, e vou levar dividindo ali no lado da direita, então aqui vai ficar R ao quadrado. Tudo bem? Então, por enquanto, eu tenho essas 3 equações. Agora, eu tenho que encontrar mais uma equação, porque se você notar, eu tenho 4 incógnitas e 3 equações. Eu preciso de mais uma equação, tá bom? E esta última equação que eu preciso levantar,
ela também vem da dinâmica de rotações de corpos extensos, só que agora da rotação do cilindro, certo? Então vamos aqui analisar como é que isso ocorre aqui no cilindro. Então o cilindro, eu vou aqui desenhar aqui na direita, então que está aqui o cilindro está sob a ação de uma força T2, mas também tem uma força FAT aqui, né, que puxa ele para a esquerda, e ele está rolando sem deslizar, né? Se você for para cima do eixo do cilindro, né, aqui em cima, então esta força T2 ela não gera torque, porque ela é uma força que está sendo aplicada em cima do eixo de rotação. Forças aplicadas em cima do eixo de rotação, a distância para o eixo é zero, então o torque é nulo, certo? De modo que a única força que de fato contribui aqui para o meu torque é essa força FAT. Então, quando eu escrevo, por exemplo, aqui o torque devido, né, o torque aqui devido o módulo, né, do torque devido a essa força FAT, isso daqui é a FAT vezes esse braço girante, né? Então é FAT vezes 2R. Lembrar que aqui esse cilindro tem um raio 2R, certo? E isso daqui, obviamente, é o próprio torque resultante. Então isso daqui é igual a I do cilindro, tá bom? Ou seja, o momento de inércia do cilindro vezes alfa, o alfa do cilindro, a aceleração angular do cilindro. De novo, nós estamos estamos em uma situação em que nós temos rolamento sem deslizamento. Então, esse alfa, de novo, esse alfa aqui, esse alfa C, ele é A sobre R. Só que aqui o raio é 2R, então é A sobre 2R. Tá certo? E essa aceleração, novamente, tem que ser a mesma aceleração dos objetos, porque você tá pegando a aceleração da borda, né? Então ela tem que ser a mesma. Tudo bem? Então, se eu substituir agora essas equações aqui, essa última equação aqui na esquerda, quer dizer, desculpa, o que eu vou ter é o seguinte caso. Eu vou ter aqui que FAT, então vamos lá, FAT é igual a I do cilindro vezes A sobre 4R ao quadrado. Aqui eu simplifiquei logo, tá bom? Eu peguei este R aqui, esse 2R aqui, e passei dividindo aqui, aqui na direita, tá bom? Então, aí ficou 4R. Então, notem que agora eu tenho um sistema que é um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Então, é um sistema que eu consigo resolver completamente, tá bom? E mais do que isso, notem que do jeito como está escrito, ficou super fácil de se resolver, porque basta eu somar todos esses termos que eu consigo encontrar quem é a minha aceleração. Então, vamos lá, vamos somar. Vou passar aqui a régua, né? Passa aqui a régua e soma todo mundo. Então, notem que se eu somar todo mundo, aqui no lado da esquerda, essa tensão T1 se cancela com essa tensão T2 se cancela com essa de baixo, e essa força de atrito se cancela com essa força aqui de atrito de baixo. De modo que na esquerda só me sobra massa vezes gravidade. Enquanto no lado da direita, todos os termos dependem da aceleração, então eu posso botar a aceleração em evidência, né? E aqui vai ficar massa mais massa, vai ficar 2m, certo? Então, aqui vai ficar 2mzão, mais I do disco, né, da polia, dividido para R ao quadrado, mais I do cilindro, dividido para 4R ao quadrado, certo? Lembrar que é 4 porque lá é 2R, né? Vezes A, todo mundo aqui multiplicado aqui pelo A. O meu problema aqui é que eu não sei quem são esses momentos de inércia, né? Então eu posso vir aqui, eu vou economizar espaço e vou apagar tudo isso aqui que eu escrevi antes, tá bom? Então vamos lá, já que já foi discutido esse ponto, deixa eu apagar tudo isto.
E agora a gente vai fazer aqui no cantinho embaixo esses cálculos aqui para descobrir quem são esses momentos de inércia. Então, ambos os casos são um disco e um cilindro, né? Mas tanto faz o disco e o cilindro girando em torno do eixo de simetria deles, né? Que é o eixo do plano, né, transversal a eles, o momento de inércia é mr ao quadrado, né? Então, o momento de inércia aqui do disco, né, da polia, vai ser mzão r ao quadrado sobre 2, né? Mr ao quadrado sobre 2, desculpa. Mr ao quadrado sobre 2. Então, isso me leva a um resultado de que id sobre r ao quadrado, isso aqui é igual a m sobre 2, tá bom? Então, maravilha, eu já sei quem é id ao quadrado, id sobre r ao quadrado. A mesma coisa vale para o cilindro, né? Só que lembrar que o cilindro, você vai ter, na verdade, um raio que é 2 vezes o raio, né? É 2r. Então, a sua equação vai ficar m 2r ao quadrado sobre 2, tá bom? Então, é a mesma história, tá bom? mr ao quadrado sobre 2, só que o raio é 2 vezes, né? E, de novo, isso vai me levar na seguinte equação. I do cilindro sobre 4r ao quadrado, isso daqui é massa sobre 2. Então, ambos vão dar o mesmo resultado, né? Então, quando eu substituo essas duas equações aqui, né, tanto esta daqui quanto esta daqui, né, nestas duas equações aqui, nesses dois termos, então o que eu encontro é que eu vou ter m sobre 2 mais m sobre 2, né, basicamente. Então, o que eu encontro é isso daqui, né? Deixa eu escrever aqui em cima. A vezes 2m mais m sobre 2 mais m sobre 2. Isso daqui é igual a mzão g. Então, essas massas se cancelam. Você pode somar. Do lado aqui da esquerda, você vai ter 3 vezes a. Do lado da direita, você vai ter g. Então, essa tua aceleração vai ser g sobre 3. Tá certo? Então, note que esse teu sistema, isso agora é importante você notar isso, que esse teu sistema, ele vai, por conta, né, dessa rotação do cilindro e dessa rotação da polia, ele vai gastar energia para poder rodar esses dois componentes do teu sistema. Então, a aceleração que ele vai ter é uma aceleração que é menor do que o caso que se ele apenas deslizasse. Porque se ele apenas deslizasse, esta energia seria toda transferida para a energia cinética de translação. Mas agora, como as componentes têm que girar, então parte dessa energia é transformada em energia cinética de rotação, o que reduz um pouco aquela tua intensidade de ganhar velocidade, né? Então, você reduz aquela tua taxa, né, de variação de velocidade, ou seja, a tua aceleração, tá certo? Então, é isso, pessoal. Esse aqui, como eu falei, é um típico problema de dinâmica de corpos rígidos. Então, todo problema de corpo rígido que você pegar vai ter, não é necessariamente esta forma, mas ela vai ter uma estrutura muito similar a essa, em que você sempre vai ter que fazer leis de Newton. Depois de fazer leis de Newton, você tem que completar o seu sistema de equações com a parte de dinâmica de rotações que é dado pelo torque. Então, somente aí é que você vai ser capaz de criar um sistema cujo número de incógnitas é igual ao número de equações, e aí você consegue resolver seu sistema linear, tá certo? Então, fica a dica, tá bom? Então, sempre pensem dessa forma, leis de Newton mais torque. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.